Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27 dizem assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pai, tendo a Tua palavra aberta diante de nós, ela tem toda a autoridade de nos instruir, e ela é poderosa, usada pelo Teu Espírito, ao trabalhar em nossos corações. Senhor, que a nossa atenção se volte totalmente para o que o Senhor tenha a nos ensinar nesta manhã. Nos instrua, nos mostre o caminho a ser seguido e gere em nós o poder necessário para isto. É o que nós rogamos a Ti, confiados na ação do Teu Espírito e orando em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Há três coisas estabelecidas aqui, nesse texto que nós lemos, versos 25, 26 e 27 da carta de Paulo aos Efésios. Cada um desses versos traz uma verdade a respeito de Cristo e sua igreja. Cada um deles traz uma ação de Cristo para com a sua igreja. Nós não fomos deixados sem conhecimento a respeito do que Jesus tem feito pela sua igreja. Nós não fomos deixados à deriva ao não sabermos qual o trabalho já realizado, o trabalho que está sendo realizado e o trabalho que será realizado e concluído por Cristo para com a sua igreja. Deus, na sua palavra, deixa muito claro o que Cristo tem feito a respeito da igreja e qual o seu objetivo. Eu vou ser sucinto naquilo que o texto diz e dividindo em três partes, como temos três versículos aqui. Primeiro que eu quero tratar é o verso 25, que diz de forma clara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Literalmente, então, Cristo tirou a sua igreja da esfera do pecado através do alto preço que Ele pagou pela sua igreja. Como é o início do trabalho de Cristo pela sua igreja? Cristo, Ele começa tirando sua igreja da esfera do pecado. Cristo, Ele começa tirando a sua igreja do grupo de pessoas deste mundo. A Bíblia chama-os de raça adâmica ou de raça condenada pelo pecado. Foi em meio aos pecadores, foi em meio àqueles condenados à eternidade longe de Deus, que Deus retirou a sua igreja um por um, os salvando pelo poder do sangue de Cristo. A palavra igreja diz, ou significa, aqueles que são chamados para fora. Então Cristo tem chamado-nos do mundo para a sua igreja, é isso que Ele tem feito. Então Ele tem tirado um por um de nós, individualmente, deste mundo escravizado e condenado pelo pecado, e tem nos trazido a sua igreja. Como é que Cristo tem feito isso? 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, eu peço que vocês acompanhem os textos bíblicos em sua Bíblia, diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A igreja não foi criada por valor monetário, por dinheiro. A igreja não foi comprada por riquezas, ouro ou prata. A igreja não foi estabelecida no momento que alguém juntou um montante grande de riquezas e decidiu fazer um empreendimento que então ele chamaria de igreja. Não, isso não aconteceu. Se você observa a história humana, impérios se levantaram. O Império Egípcio, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, o Império Romano, o último deles, o Império Grego.
Nos tempos modernos, o Império Soviético, o Bloco Comunista e tantos outros impérios, como o Império ou a União dos Países Europeus, a União de Países no mundo todo, todos os impérios que conhecemos que se ergueram no mundo, cresceram, se tornaram grandes e caíram. Mesmo com toda a riqueza, mesmo com um número imenso de soldados, mesmo com um número imenso de cidades sob o seu poder, esses impérios caíram. Empresas foram levantadas na história do homem. Algumas duram algumas décadas, outras, com muita sorte, passam de um século. Mas elas se levantam e caem. E quando pensam que estão no auge da sua história, terminam e viram pó. Sabe qual é o único empreendimento desse mundo que já dura 2000 anos e que é impossível de ser derrubado? É a igreja. A igreja não foi comprada por ouro ou prata, a igreja não precisa da bolsa de valores. O preço pago pela igreja nunca é desprezado, o preço pago pela igreja não perde o seu valor, é o sangue de Cristo. Por isso a igreja é indestrutível. A igreja não é uma empresa, a igreja não é uma organização, ela é um corpo comprado por Cristo, tirado do pecado para realizar esta obra de torná-la o corpo de Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 12, vai nos ensinar o seguinte, Hebreus 9, 12, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por isso a igreja é eterna, porque a sua redenção conquistada é eterna. Cristo tirou a igreja da esfera do pecado pelo seu próprio sangue. Gálatas capítulo 1, verso 4, nos ensinará algo extremamente importante para a nossa compreensão do que é a igreja. Gálatas capítulo 1, verso 4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Aion poneron, mundo tenebroso, século mau. Mas a palavra a ser ressaltada nesse verso 4, ele diz, para nos livrar. Algumas traduções trazem para nos desarraigar. Sabe o que é desarraigar? A palavra desarraigar significa o seguinte: arrancado do seu lugar com grande poder, ou pelo uso de grande poder. Sabe o que isso pode ser representado no nosso tempo? Algumas máquinas com muita força, mas que exercem muita força, que são capazes de pegar uma árvore, como que abraçá-la e fazer tamanha força ao ponto de arrancá-la pela raiz, de forma que as raízes são completamente desligadas da terra. Sabe o que significa a palavra livrar? Cristo tomou a mim e a você com imenso poder, nos agarrou e nos arrancou deste mundo de tal forma que nenhuma raiz ficou. Isso é desarraigar. Cristo formou a sua igreja desarraigando cada um de nós do poder que nos segurava neste mundo do pecado. Ele nos desarraigou deste mundo de pecado, Ele nos desarraigou da antiga raça que pertencíamos para agora fazermos parte da igreja. Colossenses 1, capítulo 1, versos 13 a 15 dizem o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele nos diz que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo tem realmente nos tirado deste mundo e nos colocado no seu corpo, que é a igreja. Ele precisou exercer grande poder para que isso fosse feito. Você lembra quando você veio a Cristo? Você lembra das primeiras vezes que você ouviu o Evangelho? Você lembra da dureza do seu coração? Do seu amor pelo pecado? Do seu amor por este mundo? Pois é, o amor do seu coração pelo pecado não conseguiu resistir ao amor de Cristo por você.
Mesmo com todo o nosso amor por este mundo e pelo pecado, Ele nos desarraigou e nos arrancou deste mundo de pecado para nos fazer dele. Cristo tirou a sua igreja da esfera do pecado. Tito capítulo 2, verso 14, também nos ensina da seguinte forma. Tito capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é a igreja. Um povo seu, pertence a ele, especial, porque não há nenhum outro semelhante, zeloso de boas obras, porque zela das coisas que Deus quer que eles zelem. Primeiro passo que Cristo fez pela sua igreja. Cristo a amou e a tirou deste mundo. Nos desarraigou, nos livrou, nos tirou, cortou as amarras que nos ligavam ao pecado e à condenação, e nos chama então a reconhecermos esta verdade. Em segundo lugar, Efésios capítulo 5, verso 26 diz que Ele fez isso para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Se em primeiro lugar o amor de Cristo tirou a igreja deste mundo e tirou-nos deste mundo e formou a igreja, agora Paulo diz que o amor de Cristo pela sua igreja tem trabalhado para tirar da igreja o pecado que antes era a característica de cada um de nós. Nós temos estudado na quarta-feira, se você tem podido vir ao culto de quarta, o estudo tem sido sobre santidade. E nós temos visto como Cristo mudou-nos do amor ao pecado pelo amor às coisas que são puras. E o trabalho que Cristo tem realizado para que isso aconteça. Cristo agora tem tirado o pecado do seio da sua igreja. E literalmente é que ele diz, ele tem a santificado, ele tem a purificado com a lavagem da água pela palavra. Qual é o instrumento que Deus tem usado para fazer isso? É a Bíblia. Porque, irmãos, nós somos tão criteriosos nisso, em dizer que a única coisa a ser ensinada na igreja é a Bíblia. Porque só a Bíblia pode nos purificar dos pecados que Deus deseja que sejamos purificados. Só a Bíblia pode nos lavar e nos purificar. E como Deus tem feito isso? Atos capítulo 1, verso 8 mostra que Deus tem nos dado poder para que isto seja feito. Atos 1,8 diz que recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Como que Deus tem realizado essa purificação? Ele tem nos transformado e nos dado o poder de sermos testemunhas puras e reais daquilo que Ele tem feito. Essas testemunhas, elas asseveram que Cristo os tem tirado do pecado e que tem tirado o pecado das suas vidas. Além disso, Gálatas capítulo 5, que é o texto que nós temos usado neste ano como tema da nossa igreja. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 dizem: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Como Deus tem trabalhado para tirar o pecado do seio da sua igreja através da ação do Espírito Santo. O nome próprio diz, é um Espírito Santo, santo da parte de Deus, que tem santificado pelo sangue de Cristo aqueles que Deus tem salvo dentre os pecadores deste mundo e que tem tirado o pecado do coração dessas pessoas. O Espírito Santo é que tem realizado esta obra, que tem trabalhado para que isso aconteça. Além do Espírito Santo, Efésios capítulo 6 nos diz assim, nos versos 10 a 13: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus.
Como Deus tem trabalhado para que o pecado seja tirado do seio da sua igreja, dando aos seus filhos uma armadura contra os ataques de Satanás. Você pode questionar e perguntar, mas olha, isso não tem ocorrido na minha vida? Ou a vitória contra o pecado não tem sido algo real para mim? E a única pergunta que eu posso fazê-lo é a seguinte: você tem usado a armadura que Deus tem te dado? Você tem dependido do Espírito Santo que Deus tem te dado? Você tem dependido da orientação do Senhor para ter vitória contra o pecado? Porque o trabalho de Cristo hoje na igreja, além de conquistar outros para a sua igreja, ou seja, o número da igreja não para de crescer, há pessoas vindo a Cristo sempre. E o trabalho de Cristo com elas é ensiná-las a serem santas. Lhes deu uma armadura, lhes deu o seu Espírito, e lhes deu também a orientação da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesses textos e observasse as orientações que a palavra de Deus nos traz. Primeiramente, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. 1 Coríntios 10, 14. O que a Bíblia nos orienta sobre nos afastarmos do pecado e realmente colaborarmos com Deus nesta obra de tirar o pecado do seio da sua igreja. 1 Coríntios 10, 14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Agora, volte algumas páginas na sua Bíblia. 1 Coríntios 6, 18 diz o seguinte: fugi da fornicação. E finalmente, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: resistir ao diabo. O que a Bíblia nos ensina aqui? Preste atenção nisso. Irmãos, para que o pecado seja tirado do seio da igreja, nós temos que seguir as orientações da palavra de Deus. Se nós não seguirmos essas orientações, isso não será possível. Você notou que 1 Coríntios usou a mesma palavra, fugir. Há pecados que nós não resistimos cara a cara a eles. Há pecados que nós não enfrentamos. Ele disse ali, fugir da idolatria, fugir da prostituição. Então, a Bíblia nos instrui, a Bíblia nos manda para que o pecado seja tirado do seio da igreja, que nós fujamos de tais pecados. Sim, corramos com todas as nossas forças, estejamos o mais longe deles o possível. Para que a igreja seja santa em seu viver diário, nós precisamos obedecer isso. Fugir do pecado. Nenhum crente pode pensar-se forte o suficiente para enfrentar o pecado sem a ajuda de Deus. Nós somos chamados a fugir. Não é aqui covardia fugir, é obediência. Fugir das coisas que nos tentam a desobedecer ao Senhor. Mas 1 Pedro 5 disse: para resistirmos. Do pecado nós fugimos, de Satanás nós resistimos. Notou a diferença? Fugimos das coisas pecaminosas, mas resistimos pela armadura de Deus às tentações do pecado de Satanás. Satanás, ele quer nos devorar, como 1 Pedro diz. Ele é um leão procurando nos devorar, mas aqui a Bíblia nos chama a resistirmos às suas tentativas. Ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, porque Deus nos tem dado uma zona de proteção e cuidado contra ele. É importante a nossa comunhão com a igreja, para que sejamos instruídos, tanto a fugir, quanto a resistir em cada caso. Mas, além disso, há uma outra maneira pelo qual Cristo tem tirado o pecado do seio da sua igreja. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 dizem: e já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Além do poder do Espírito Santo, além da instrução da palavra de Deus, para tirar o pecado do seio da sua igreja, Deus também pode usar a disciplina. O Senhor corrige a quem ama. Eu não gostaria de ter a correção do Senhor. Há duas maneiras. Primeiro, resista ao pecado, fuja dele. A segunda maneira, ninguém vai querer.
Aqueles que não têm disciplina de Deus são aqueles que não são filhos dele. Então, entre não ser filho de Deus e ter a disciplina dele, eu prefiro a disciplina. Deus tem usado da disciplina para nos conduzir dentro desse caminho. Deus tem usado de tocar em nossa vida para que a santidade seja levada a sério e seja uma marca em nosso viver. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30 diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sim, Deus tem agido. Fraqueza espiritual, doença física e até mesmo morte física, no trabalho de tirar o pecado do seio da sua igreja. O que não agrada a Deus na sua igreja? Olha, a igreja é composta de pessoas, algumas muito instruídas e algumas com o mínimo de instrução. Não há diferença nenhuma para Deus. A igreja é composta de pessoas que têm posses e de pessoas que têm o mínimo para a sua subsistência. Não faz diferença. A igreja é composta de todo tipo de pessoas de todas as culturas. Não faz diferença. A única diferença que faz é se a igreja tem permitido o pecado no seio dela ou não. Com isso Deus se importa. Com isso Deus realmente age e tem trabalhado para tirar o pecado do seio da sua igreja. Eu citei duas coisas já. Eu disse aos irmãos que Cristo tirou a sua igreja da esfera do pecado. Acabei de dizer aos irmãos que Cristo tem tirado o pecado do seio da sua igreja. E Efésios 5, 27 vai nos dizer: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora podemos dizer que Cristo apresentará a sua igreja sem pecado. Esse será o seu ato final. Ele já nos resgatou do pecado. Ele está nos santificando, limpando as nossas vidas. E agora aquilo que aguardamos é quando então Ele tirará a sua igreja desse mundo e a apresentará a Ele mesmo uma igreja sem pecado. É interessante que João capítulo 3, verso 29 diz que a noiva pertence ao noivo. Sabe qual é o direito de Cristo fazer isso? Sabe qual é o direito de Cristo vir buscar a sua igreja aqui na terra? É dele. É a noiva dele. E é só dele. Ele vai buscar aquilo que lhe pertence. Ele vai buscar aquela que ele tem preparado pelos séculos. Ele vai buscar aquilo que é propriedade dele. 2 Coríntios capítulo 11 vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar o seu corpo. Ele pode fazer isso porque tem autoridade para isso. E principalmente porque ele comprou a sua igreja com o maior dos preços, o seu próprio sangue. Cristo é que decide. É dele. Deus vai ordená-lo. Busque a sua noiva e ele estará pronto. O arcanjo tocará a trombeta. Um grande alarido no céu. Cristo entre as nuvens dizendo: é hora de ir embora. Eu vim resgatar a minha propriedade. Eu vim resgatar aqueles que são meus. Ele pode fazer isso pela autoridade que ele tem. É interessante nós observarmos, e num texto no Velho Testamento nós aprendemos isso. Isaías capítulo 53 vai nos dizer da seguinte forma, Isaías capítulo 53, verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que ele tem nos ensinado aqui é que a igreja será o seu galardão. A igreja será a sua recompensa pela morte na cruz e pelo seu sacrifício. E então, quando ele vier buscar a sua igreja, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo esses dois textos na palavra de Deus. O primeiro deles, João capítulo 1, verso 5.
João 1, capítulo 1, verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Algo muito interessante sobre a palavra compreender. A luz resplandece nas trevas, e podemos dizer, e as trevas não a sufocaram. As trevas não venceram. Preste atenção nisso. Parece que nós estamos perdendo a guerra, não parece? Parece que o mundo está cada vez pior e nós não podemos fazer nada. Algumas pessoas olham para os anos anteriores da igreja e podem dizer assim: olha, há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, a igreja era assim, 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 parece que o pecado está vencendo, parece que as trevas estão vencendo, parece que Satanás está obtendo vitória. João 1,5, num certo sentido, é profético. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Pode parecer que o trabalho da igreja no mundo não tem efeito nenhum. Mas aqui em João 1,5 nós temos o final da história. Sabe quem vence no final? A luz, não as trevas. Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parece que em alguns determinados tempos da história o inferno está vencendo. Parece que a igreja foi colocada de lado. Parece que a igreja é fraca demais para fazer alguma coisa nesse mundo. Mas Mateus 16, 18 também nos conta como a história termina. No fim, a igreja vence. Você pode pensar em determinados momentos que não. Mas Jesus Cristo já estabeleceu que no final, a sua igreja é vencedora. Não duvide disso. Como eu comecei dizendo, impérios cresceram e caíram. Países, empresas cresceram e caíram. Mas ninguém jamais conseguiu derrubar a igreja. Ninguém jamais conseguiu vencer a igreja de Cristo. E ela é invencível e não pode ser vencida exatamente por isso, porque ela é de Cristo. E no final da história, Cristo é o vencedor. Eu lhes falei 3 coisas. Que por amor, Cristo se entregou pela sua igreja. Que por amor, Cristo está purificando a sua igreja. E que por amor, Cristo se unirá eternamente à sua igreja. O último slide traz uma pergunta. E o nosso amor pela igreja de Cristo, como está? Alguém aqui pode colocar uma vírgula ao amor de Cristo pela sua igreja? Alguém aqui pode colocar alguma objeção ao amor de Cristo pela sua igreja? Alguém aqui pode dizer que ele não tem amado suficientemente a sua igreja? Alguém aqui pode dizer que ele tem faltado com a sua igreja? Alguém aqui pode acusar Cristo de omissão? Ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele ama a igreja e cuida dela. Ele ama a igreja e vai tomá-la para si eternamente. E eu? Como está o meu amor pela igreja de Cristo? Esta é a grande pergunta que fica. Não há nenhuma omissão, não há nenhuma falha por parte de Cristo, mas pode ser que da nossa parte haja. Não há nenhuma acusação contra Cristo e o seu amor, não há nenhum adendo que podemos dizer que nisto ou naquilo Cristo tem falhado. Mas olhando para a minha própria vida, eu vejo que eu não tenho amado a igreja como Cristo a tem amado. Eu nunca vou conseguir fazer isso. É impossível. Mas isso não quer dizer que eu não tenho o dever de amar a igreja com todas as minhas forças, como Cristo fez. É dever meu e dos irmãos
Amar a igreja que Cristo resgatou pelo seu próprio sangue. Esta igreja não foi formada por homens, foi formada por Cristo usando homens. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelos homens que Ele tem usado nesses 25 anos. Louvamos a Deus. Mas esta igreja, ela é constituída e permanece de pé pelo amor do Senhor Jesus. Quanto temos amado a nossa igreja, irmãos? Esta é a pergunta que oramos, que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações nesta manhã. Nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que